matéria hoje, tá bom? Ela chama-se Reforma e a Igreja. E nós vamos aprender a partir de hoje quais foram os benefícios, né, da reforma para a igreja. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre um dos maiores reformadores, né, que foi Calvino. E depois a gente vai realmente entrar no conteúdo que nos interessa da apostila. Não está sem água. Vamos aí, ó. Vamos lá? Então vamos ler essa primeira parte aí. Oi, então vamos aí. E vai nos ajudar aí. A reforma calvinista e sua consequência para a pregação e a liturgia. Definição de termos. Inicialmente é importante considerar as três designações que têm sido aplicadas aos herdeiros da Reforma Suíça: reformados, calvinistas e presbiterianos. Esses conceitos são semelhantes em alguns aspectos e diferentes em outros. Reformados. A Reforma Protestante começou na Alemanha em 1517 com o monge Martinho Lutero. Os seus seguidores logo passaram a ser conhecidos como luteranos. Poucos anos depois surgiu em um país vizinho, a Confederação Suíça, um novo movimento protestante, independente do movimento de Lutero, que para distinguir-se deste passou a ser denominado como reformado. Essa designação resultou do entendimento de que a segunda reforma, ou reforma suíça, estava realizando uma obra de renovação da igreja, mas mais profunda e radical do que aquela proposta por Lutero. Inicialmente, o movimento reformado esteve mais ligado à pessoa de Uzico Zwingli. Porém, com a morte prematura deste, o movimento veio a associar-se com o seu maior teólogo e articulador, o francês João Calvino. Portanto, o movimento reformado é o ramo do protestantismo que surgiu na Suíça no século XVI, tendo como líderes originais Ulrico Zwingli em Zurique, e especialmente João Calvino em Genebra. Esse movimento veio a caracterizar-se por certas concepções teológicas e reformas de organização eclesiástica que o distinguiram de todos os demais grupos protestantes da época: luteranos, anabatistas e anglicanos. A tradição reformada foi preservada e desenvolvida pelos sucessores imediatos ou mais remotos dos líderes iniciais, tais como João Henrique Bullinger, Teodoro Beza, os puritanos ingleses e outros. Até hoje, as igrejas ligadas a essa tradição continuamente europeu são conhecidas como igrejas reformadas da Suíça, França, Holanda, Hungria, Romênia e outros países. Porém, o termo reformado é mais que a designação de uma tradição teológica ou eclesiástica. É um conceito abrangente que inclui todo um modo de encarar a vida e o mundo a partir de uma série de pressupostos, dentre quais se destaca a soberania de Deus. Daí falar-se também em fé reformada, cosmovisão reformada, etc. Tá, então a gente vai começar essa aula tentando explicar os termos, né, do que é reforma, né, o que é reformado. Quem escuta muito reformado, mas o que é reformado? Não é? A gente precisa entender que no século XVI, quando se falava em reformado, ele se dividia em praticamente três grupos. Tá? Então, que grupos eram esses? Eles eram os reformados, eram os calvinistas e os presbiterianos.
Só que os presbiterianos daquele tempo não é o presbiteriano que a gente tem hoje, não é a igreja presbiteriana. Tá? Esse presbiteriano aqui é governo. A igreja era governada pelos presbíteros da igreja. Não tinha, eles eram presbiterianos por causa dos presbíteros da igreja. Então é diferente da igreja presbiteriana hoje, que é uma instituição, que é tudo bonitinho. Tá? Então eles se dividiram nessas 3 classes, na realidade. Então a primeira classe que a gente vai olhar, que o Rafa leu para nós, é os reformados. E a gente vai entender que os reformados eles se dividiram em 2 partes. Tá? Mesmo os reformados eles se dividiram em 2 partes. Quem começou a reforma? Lutero, 1517, na Alemanha. Certo? Ele era um monge alemão. Então ele começou a fazer uma reforma na igreja. Só que a reforma que Martinho Lutero foi da soteriologia. Era como Martinho Lutero encarava a salvação. Martinho Lutero estava passando por um momento difícil, por quê? Ele estava num momento de tanto desespero, porque ele queria encontrar justificação em Deus e não conseguia, pelo estilo de vida dele. Então ele se martirizava, ele fazia semanas de jejum, mas ele não se sentia perdoado por Deus. Um determinado dia, claro, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai para o livro de Romanos e ele consegue descobrir que o justo viverá pela fé. Que a salvação é somente pela fé, não é por nada que acontecesse externo no homem. E aí Martinho Lutero começa a descobrir, começa a sentir-se em paz com ele mesmo e com quem? Com Deus. Só que Martinho Lutero não avançou na reforma da igreja. Martinho Lutero só reformou isso aqui. Ele foi no princípio. Né? Ele foi só um impulsionador da reforma. Mas o culto, a igreja continuou da mesma forma, não mudou nada. Entendeu? A missa era a mesma coisa. A missa só mudou de nome. De missa para culto. Ela era católica. Tá? Então quando você vai na igreja luterana hoje, é como se tivesse uma missa. Só muda que é um culto. Entendeu? E eles não têm imagens e a salvação é em Cristo Jesus. Mas você vai estar numa missa. Entendeu? Então essa aqui foi a questão do ponto inicial da reforma. Só que num país vizinho, né, naquele tempo chamava-se Confederação da Suíça, começou um novo movimento protestante. Tá? Houve um novo mover, na verdade. Desculpa parar, está chamando ali. Pela minha. Machado, não é sua não, né? Então, começou um novo mover na cidade vizinha da Suíça. Tá? E com quem é que começou esse novo mover? Ele começou com um Zwinglio, né? Em 1484. Esse movimento de Zwinglio, na realidade, ele foi um movimento para aprimorar o que Martinho Lutero tinha começado. Tá? Então a igreja já era salva pela fé em Cristo? Já. Então, ótimo, tá bom. Agora, esse movimento da Suíça veio para mudar a igreja por completo. Então, eles entendiam que a igreja tinha que mudar por completo. Não podia ter nenhum resquício da igreja católica. Tá? Então, aí começou uma segunda reforma. A primeira reforma com Martinho Lutero, a segunda reforma começa no Zwinglio, na Suíça. Está dando para entender? Então, vamos lá. Essa reforma da Suíça, ela foi muito mais profunda, na realidade. Né? Foi feito um trabalho por completo dentro da igreja. Só que Zwinglio, ele morreu muito cedo. Zwinglio não conseguiu terminar o que ele começou. Nós vamos ver um pouco mais na frente que Zwinglio morreu muito cedo. E os seus sucessores, eles começaram a terminar esse trabalho que Zwinglio começou. Com a questão de Zwinglio na Suíça, quem depois veio para ajudar Zwinglio na Suíça é Calvino. Né? Que hoje, na teologia moderna, depois de Paulo, né, é o maior teólogo, inclusive o próprio Armínio colocava ele como o maior teólogo da história da igreja. Ele vai falar no próximo parágrafo aqui, ele vai dizer uma coisa bem interessante. Ele vai dizer assim: o movimento reformado no ramo protestantismo que surgiu na Suíça no século XVI, tendo como líder Zwinglio, em Zurique, especialmente com João Calvino em Genebra,
Esse movimento foi caracterizado por certas concepções teológicas de organizações eclesiásticas que distinguiram de todos os demais grupos protestantes da época. Que grupos eram esses? Então, essa reforma da Suíça veio criar uma igreja diferente de tudo que já tinha naquele tempo. Tudo. E quem que já tinha naquele tempo? Já tinha quem? Os luteranos, que eram seguidores de quem? De Martim Lutero. Né? Já tinha quem? Os anabatistas, que também era dessa divisão da Igreja Católica. E tinha também quem? Os anglicanos, que é uma igreja católica, né, com todas as suas pomposidades, que só tem o nome de reformado, mas você vai chegar lá, tem imagens, só que é didático, né? Não é para ser adorado as imagens da igreja anglicana, você não vai ver ninguém ajoelhado diante da imagem, aquilo é simplesmente didático, mas eu não consigo separar muito o didático da idolatria, que é muito complexo. Se você decora por longo virar idólatra, não vai virar mesmo. Então, essa reforma da Suíça, ela dividiu essas igrejas. A igreja anglicana mais conhecida é a da Rússia. Da Rússia. Mas na realidade a mais forte é a da Inglaterra. Tá? Que é também governada pela rainha. Pela rainha, sim. Entendeu? Um pouquinho mais para cá a gente vai ver que na realidade tem, né, o dedo da rainha. A igreja anglicana, a Inglaterra é protestante? É reformada? É. Mas ela é anglicana. Tá? Então ele vai fazer uma separação entre luteranos, anabatistas e anglicanos. Vai fazer uma igreja nova, totalmente nova, tudo novo na igreja. Tá? O louvor, o culto, a adoração, tudo novo. O templo, que eram cheios de vitrais, eram tirados dos vitrais, pintava tudo de branco, para que ficasse simples o culto. O culto é simples, porque Deus é um Deus simples. No próximo parágrafo, ele vai dizer que como é que são conhecidas as igrejas reformadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem, no Brasil a gente tem Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Wesleyana, Assembleia de Deus, Deus é Amor. Lá na Europa não tem isso. Na Europa, essa Igreja Reformada da Holanda. Tem quantas igrejas? Tem 10 igrejas reformadas na Holanda. Mas elas são igrejas reformadas, não tem a igreja A, B, C, não, elas são reformadas. São igrejas, só a igreja reformada. Não tem nome, igual a gente tem no Brasil. Tá? Na França é a mesma coisa, igreja reformada. Entendeu? Na Alemanha, igreja reformada. E isso causa nelas uma junção. Por que causa nelas uma junção? Porque elas têm os mesmos ideais. Elas têm os mesmos ideais, elas trabalham juntas, na verdade. A exposição é maior. Entendeu? Nós no Brasil, nós nos dividimos pelo nome da placa da igreja. Tipo, lá é só para. Aquela igreja não é católica, é uma igreja reformada. Reformada. Tá? Então, na Europa, elas não têm esse nome, por exemplo. Você vai encontrar a igreja batista assim, mas as igrejas reformadas, elas são somente igreja reformada da Holanda, igreja reformada da Alemanha, igreja reformada da França, da Suíça. É o mesmo padrão. E isso é bom por quê? Porque todos pensam unânimes. Todos têm os mesmos ideais. Se você chegar na igreja da Alemanha, reformada da Alemanha, você vai ver um culto. Se você chegar na igreja reformada da Holanda, você vai encontrar o quê? O mesmo culto. É o mesmo estilo de culto, não vai mudar. Então isso cria uma ligação muito grande nessas igrejas reformadas. Tá? Então, dessa ideia de reformado, quando a gente vai estudar teologia, então a gente vai ver que tem fé reformada, cosmovisão reformada. Só que está falando de quê? Da mesma igreja. Igreja reformada. Tá? Fábio, vamos ler um pouquinho sobre Calvino, né? Primeiro é reformado, o segundo grupo é os calvinistas, que também são reformados. Tá? Só que esses calvinistas aqui é o grupo da Suíça, que se separou das outras igrejas para criar uma igreja totalmente reformada. Tá? Esses reformados que a gente viu no início é tudo, o conteúdo inteiro, né? O que se chama reformado. Só que os calvinistas são um grupo reformado separatista, eles são separados. Tá? Pode. Calvinismo, como o nome indica, é sistema de teologia elaborado pelo mais brilhante
sistema contido especialmente na primeira obra de Calvino, a instituição da religião cristã ou institutas. Resulta de uma interpretação cuidadosa e sistemática das Escrituras e tem como um de seus principais fundamentos a noção da absoluta sabedoria, soberania de Deus como Criador, perseverador, preservador e redentor. O calvinismo não é somente um conjunto de doutrinas, mas inclui concepções específicas a respeito do culto, do governo eclesiástico e da missão da igreja. Normalmente todos os reformados deveriam ser calvinistas, mas isso nem sempre ocorre na prática. Muitos herdeiros de Calvino, embora se consideram reformados, mas não se designam ou podem ser designados como calvinistas, por terem abandonado certas convicções e princípios básicos defendidos pelo reformador. Portanto, todos os calvinistas é reformado, mas nem sempre é recíproca e verdadeira. Então, quando a gente vai falar de Calvino, né, de João Calvino, qual é o peso de João Calvino para a igreja, para a reforma? É a questão da teologia de João Calvino. João Calvino foi um camarada que ele pegou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e desvinculou tudo, tirou tudo de dentro, separou tudo, e nas suas institutas ele fala sobre tudo separado. Então, o benefício de João Calvino é a questão teológica. Ele simplesmente abriu a Bíblia e conseguiu expor essas verdades de uma forma mais clara, contundente, cria algumas confusões na cabeça de quem escuta isso pela primeira vez, entendeu? Mas o benefício de João Calvino foi esse, a exposição da palavra, porque até então ninguém tinha feito isso. Martinho Lutero tinha escrito alguns livros, mas Calvino foi aquele cara que ele conseguiu fazer a exposição de quase toda a Bíblia, com exceção de 2 João, 3 João e Apocalipse, que ele não deixou esses livros. Todos os outros livros da Bíblia ele conseguiu fazer a exposição. Alguns livros ele não conseguiu terminar, porque morreu, não é? Mas o que ele não conseguiu mexer, 2 João, 3 João e Apocalipse, ele não conseguiu mexer nesses livros. Mas o resto da Bíblia, ele conseguiu fazer a exposição de todo o resto da Bíblia. De Gênesis até... Sim, toda a exposição ele fez. Tá? E como é que ele apresenta essa exposição para nós? Uma coisa chamada Institutas. São uma coleção de 4 livros que ele tem. Então ele consegue expor isso de uma forma clara. Então, ele vai falar sobre soberania de Deus. Então ele vai achar todos os textos bíblicos que falam sobre soberania de Deus. E vai explicar texto por texto, para a gente ver mais fácil. Entendeu? Então, o benefício de João Calvino é teológico para a igreja. E ele vai usar isso no princípio de que toda a reforma da igreja tem que partir de onde? Da Bíblia. Tá? Então Calvino ele parte de um princípio assim, olha, Deus ele é soberano. Ponto. Esse é o Calvino parte desse princípio. Quando a gente vai para Armínio, Armínio não parte desse princípio. Para Armínio, Deus ele não é soberano. Ele é meio soberano. Porque o homem pode influenciar a decisão de Deus. Então ele não é soberano. Que é o livre-arbítrio. Se o homem pode influenciar Deus, então ele não é soberano. Soberano é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade para fazer tudo o que ele quiser fazer. E o homem não pode interferir. Então, João Calvino parte desse princípio. Pegando esse princípio da soberania de Deus, né, como Criador, ele vai começar a mexer nos pontos importantes agora. O que ele vai falar? Vai mexer no culto, vai mexer no governo da igreja, vai mexer na missão da igreja. Porque
nessa idade, no século XVI, a missão da igreja ela não tinha uma definição. Entendeu? Não tinha uma definição fixa. O que a igreja tem que fazer? Ela tem que chegar lá, botar uma igreja, encher de gente e ganhar dinheiro. Essa era a ideia da igreja. E aí, com Calvino disse, não, a missão da igreja não é essa. A maior missão da igreja é na sociedade, onde ela está inserida. Então ele vai mexer no culto, no governo, que o governo era episcopal, né? Era dirigido por quem? O governo episcopal, quem governa? Os católicos, né? Papa. E aí? Quem governa no governo episcopal? Os líderes religiosos. Opa. Os líderes religiosos. Os católicos. Mas qual a patente dele na igreja? Ele é o Papa. Não. Cadê A igreja é governada por bispos. Tá? Então por isso que ele é episcopal. Ele é bispo. Calvino vai mudar o governo da igreja também. E esses bispos vindo da questão do catolicismo. Catolicismo, sim. Nós estamos falando que tudo está partindo, tudo está sendo tirado da igreja católica, é a igreja que está sendo reformada. Tá? Então, a ideia de Calvino é que a igreja não seja governada por bispos, mas que ela tenha outro estilo de governo, ou presbiteriano ou congregacional. Tá? Que é a congregação que manda, contrata o pastor, mas é a igreja que decide o que tem que fazer. Então, para nós aqui, essa primeira parte de Calvino era bem interessante. Mas temos um terceiro grupo. Que grupo é esse? Presbiteriano. Presbiteriano. Vamos ver. Onde é que surgiu essa ideia presbiteriana? O termo presbiteriano foi adotado pelos reformadores nas Ilhas Britânicas, Escócia, Inglaterra e Irlanda. Isso se deve ao contexto político e religioso em que o protestantismo foi introduzido naquela região, no qual a forma de governo da igreja teve uma importância preponderante. Os reis ingleses e escoceses preferiram o sistema episcopal, ou seja, uma igreja governada por bispos e arcebispos, o que permitia um maior controle da igreja pelo Estado. Já o sistema presbiteriano, isso é, o governo da igreja por presbíteros eleitos pela comunidade e reunidos em concílios, significava um governo mais democrático e autônomo em relação aos governantes civis. Das Ilhas Britânicas, o presbiterianismo foi para os Estados Unidos e dali para muitas partes do mundo, inclusive o Brasil. Daí resulta outra distinção importante. Todo presbiteriano é, por definição, reformado e, em teoria calvinista. Porém, nem todos os calvinistas são presbiterianos. Um bom exemplo é a Inglaterra no século XVI e XVII. Um grande número de protestantes ingleses daquela época eram calvinistas, mas muitos deles não aceitavam o sistema de governo presbiteriano. Entre eles estavam os congregacionais, os batistas e muitos anglicanos. Tá. Então, a questão do presbiterianismo, ele surge não com a ideia de ser uma igreja, não era essa a ideia, era a ideia de governo da igreja. Tá? E o presbiterianismo ele se torna uma igreja, na realidade, porque a igreja onde ela estava inserida, que era as Ilhas Britânicas, não aceitava o governo presbiteriano. Então ela sai das Ilhas Britânicas e vai para outros países e diz assim: nós somos presbiterianos, quem manda aqui na igreja é o presbiteriano da igreja. Até então era só a reforma de governo, não tinha a ideia de igreja, né, de ter uma igreja chamada presbiteriana. Tem uma coisa bem interessante. Por que o governo presbiteriano ele tomou essa cara de igreja que a gente tem hoje? Como é que começou esse problema? Começou onde esse problema aí? Por que hoje nós temos a igreja presbiteriana hoje, né, como igreja,
né? Esse problema, né, essa transformação de simplesmente um governo para uma igreja, ela começou onde? Por que começou? Esse problema no governo, eles não querem mais que a governasse, se não acontece o governo. Seria isso? Por que ela tomou essa forma de igreja? Você lembra isso aqui, ó? No qual a forma de governo da igreja teve uma importância preponderante. Será? Na realidade, eu nem sei o que significa. Poderante, importante, entendeu? Algo assim que marcou algo forte. Olha só, olha o que diz aí, ó. Ele diz assim, olha. Esse termo presbiteriano ele foi adotado aonde? Nas Ilhas Britânicas, né? E quem formava essas Ilhas Britânicas? Escócia, Inglaterra e Irlanda. Eles formavam as Ilhas Britânicas, sabe? Então essa ideia de presbitério começou aonde? Nessas ilhas, ou nesse conjunto de ilhas. Só que houve um problema aqui nessas ilhas. Que problema foi esse? A questão dos reis que preferiam o episcopal. O problema aqui foi que os reis não quiseram, não aceitaram o governo presbiteriano. Por quê? Porque ele era democrático. Se fosse um governo presbiteriano, ele ia ser democrático. O governo não poderia